Rua Segura é patrocinado por Prosegur Alarmes. São as provas que permitiram levar hoje a tribunal Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, Edu, o chefe da segurança privada e outros 52 arguidos no processo da Operação Fénix. Vigilâncias policiais, escutas que, por exemplo, apanham seguranças envolvidos no homicídio de um jovem e muitos outros crimes violentos. Provas que revelamos hoje numa emissão especial do Rua Segura. Vamos começar com as imagens inéditas e exclusivas captadas nas vigilâncias da Polícia de Segurança Pública e que provam um dos momentos da segurança ilegal executada ao clã Pinto da Costa. A 17 de novembro de 2014, uma casa da mãe de Pinto da Costa é assaltada. A família quer ver a casa, mas precisa de garantir que a segurança não está em risco. Escutas que já vamos revelar mostram o pedido feito a Jorge Sousa por Antero Henrique, o ex-vice-presidente do clube, tido como sócio oculto da empresa SPDE. Ora, no dia seguinte, os investigadores da PSP apanham e captam tudo o que estamos a ver agora. A segurança e outros elementos com Fernanda Miranda e com outros familiares de Pinto da Costa. Escutas que mostram também que foi Eduardo Silva, o chefe de segurança da empresa, que está preso a escolher o serviço. É uma das provas da investigação que revela que a segurança e as ligações iam muito além do futebol e do serviço prestado pela empresa no estádio. Já vamos revelar na íntegra todas as imagens e as escutas, mas há mais. Estas imagens que estamos a ver foram captadas pela Polícia de Segurança Pública a 26 de abril de 2015. Dia de clássico na Luz, durante o jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, os agentes captaram à distância todos os passos de Pinto da Costa e de Eduardo Silva no camarote. No lado esquerdo, o presidente do clube, à direita, Edu, e no meio, Reinaldo Teles e Adelino Caldeira. O dono da empresa SPDE mantém-se atento a todas as movimentações e um dia depois do clássico, o próprio Edu até partilha na rede social Facebook 2 fotografias tiradas no camarote. Já no início da mesma época, 26 de setembro de 2014, um dia de Sporting Porto, Edu foi chamado a proteger Pinto da Costa, elementos da direção do clube, e também Fernanda Miranda, na altura a mulher do presidente do clube, que podemos ver nestas imagens, captadas no Hotel Altis, onde a equipa ficou instalada antes do encontro. Dentro e fora do hotel, o chefe da SPDE mantém-se junto dos jornalistas e dos adeptos, vigia a saída de todos os jogadores do Futebol Clube do Porto para o autocarro. São estas as imagens filmadas pela PSP. Há mais seguranças da empresa presentes nestas mesmas imagens. No final de tudo isto, Eduardo Silva seguiu atrás do autocarro e das viaturas rumo ao estádio de Alvalade. São alguns dos momentos que comprovam os serviços desenvolvidos à margem da atividade autorizada da SPDE. Provas essenciais desta investigação que permitiram levar todos os arguidos a julgamento. São provas que já vamos revelar na íntegra mais à frente nesta emissão especial do Rua Segura, porque há muito mais vídeos, fotografias e escutas que mostram, por exemplo, seguranças da empresa SPDE envolvidos em crimes violentos como homicídio. Provas que permitiram acusar e levar a julgamento 54 arguidos, incluindo Pinto da Costa, que está acusado de 7 crimes de segurança ilegal. Este julgamento começou sob fortes medidas de segurança, mas fica marcado pelas piores razões, por um atentado à liberdade de imprensa. E é por aí que começamos, pelos incidentes contra a equipa de reportagem da CMTV, que tentava fazer o trabalho de informar. Incidentes que acabaram com o microfone da CMTV roubado e mais tarde utilizado num vídeo colocado numa rede social por Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões. Também por material essencial à captação de imagens que foi destruído. Foi ao telemóvel e na companhia do advogado Gil Moreira dos Santos que Pinto da Costa chegou ao quartel dos Bombeiros de Guimarães para o início do julgamento da Operação Fénix. Não quis responder a nenhuma das perguntas colocadas pela jornalista da CMTV e depressa passou para o insulto. Vai prestar declarações? Conforme podemos ver, Jorge Pinto da Costa empurra-me. Quer prestar declarações ou não quer prestar declarações? Não seja mentirosa. Saia da pé de mim, não seja mentirosa. Não seja mentirosa. Vai ou não vai Não prestar seja declarações? mentirosa, já lhe disse. Não seja provocadora nem mentirosa.
Jorge Nuno Pinto Já da lhe Costa disse. não podia prestar declarações, não precisa. Não seja mentirosa nem provocadora. Sr. Jorge Não Nuno Pinto da seja Costa vai mentirosa prestar nem declarações? provocadora. O Gil Moreira dos Santos também igual assim mesmo. Presumo que ninguém quer conversar. O doutor não quer prestar declarações. Antes de entrar no espaço que foi transformado para acolher os 54 arguidos do processo, o presidente do Futebol Clube do Porto, já sem telemóvel, ainda teve tempo para tirar uma fotografia com um fã. Gil Moreira dos Santos também. Cá fora, o ambiente continuava tenso e nem mesmo o advogado de Pinto da Costa, Gil Moreira dos Santos, gostou da insistência dos jornalistas que lhe foram colocando algumas perguntas. Doutor, fala connosco. Fala connosco. O que é que continua a dizer que a acusação não tem fundamento? Eu disse isso algum dia. Mas Eu disse já isso algum contestou, dia. hein? Eu disse isso algum dia. Já contestou. Quando a conversa passa para esse nível, acabou. O que faltava em resposta sobrava em animosidade. Já na pausa para o almoço, depois de um dos advogados prestar declarações aos jornalistas, a equipa da CMTV foi alvo de um boicote durante o direto. É esta então a posição de Artur Marques. Artur Marques é o advogado do principal arguido, Eduardo Silva. Artur Marques, que não defendia Eduardo Silva no início do processo. Olha, estamos aqui. Olha, Cupla, pode-me identificar este senhor que acabou de tirar as máquinas? Pode-me identificar já? Vamos roubar um micro e agora este. Identifique-me este senhor, eu quero apresentar a queixa. Está bem, apresenta a queixa. Como é possível ver nesta imagem destacada, com uma bola branca, o responsável pela destruição do equipamento da CMTV foi identificado pelos agentes da PSP que se encontravam no local. Tiraram as penas todas para os Pronto, senhores, identifico, deixaram está os aqui. Agora quero a minha identificação. Quero está aqui. apresentar a queixa, Pronto, se faz apresenta a favor. queixa, também dizer. Pronto, agora quero apresentar a queixa. Acabaram-nos a tirar tudo abaixo. O momento ficou registado por uma câmara da equipa de reportagem da TVI, que à mesma hora estava em direto. Nas imagens é possível ver que o homem, vestido com um casaco azul, se aproxima das costas do repórter de imagem da CMTV e que, sem qualquer pudor, retira e destrói o material da câmara que permite a recepção das imagens captadas em direto. O incidente aconteceu segundos antes da saída do líder dos Dragões do Tribunal Improvisado. Os incidentes não ficam por aqui. Sem que as câmaras o conseguissem captar, um grupo de pessoas aproximou-se da equipa de reportagem da CMTV e aproveitou a confusão para roubar o microfone. Se inicialmente ninguém sabia de quem se tratava, pouco depois um vídeo publicado na rede social Instagram não deixava margem para dúvidas. As imagens foram partilhadas no Instagram Macaco Líder SD de Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, com a legenda "É Dragões" e a hashtag "Não Sejas Laranjo", uma referência à jornalista Tânia Laranjo, a quem foi roubado o microfone e que já tinha sido ofendida pelo presidente do Futebol Clube do Porto. O que tem o Estado a dizer a isto? Um chefe de claque sem profissão que se faz conduzir num carro de luxo exibe um microfone roubado a jornalistas no exercício da sua missão de informar. O que tem o Estado a dizer a isto? A partir deste momento sabemos onde está e com quem está o produto de um roubo. O que vai fazer o Estado? O roubo do microfone é um crime, Portugal é um Estado de Direito. A CMTV vai exigir justiça para estes atos criminosos cometidos contra os jornalistas no exercício da sua função de informar. Incidentes muito graves e que atentam contra a liberdade de imprensa, que vão estar em análise agora no Rua Segura. Em estúdio, a redatora principal do Correio da Manhã e da CMTV, Tânia Laranjo, também os comentadores Carlos Anjos, professor Rui Pereira e Francisco Moita Flores. Boa noite aos quatro e obrigada pela vossa presença. Tânia, começo obviamente por ti. Em primeiro lugar, parabéns pela força e pela coragem que sempre demonstras. Neste caso, sentiste mais uma vez na pele um ambiente muito hostil que acabou da pior forma. Sim, o ambiente começa de clara hostilidade quando chega Jorge Nuno Pinto da Costa e quando chega o seu advogado, Gil Moreira dos Santos, conforme podemos ver na reportagem. A abordagem também de uma outra equipa de jornalistas reage de forma, no mínimo, mal criada. Jorge Nuno Pinto da Costa, portanto, barra-me a passagem, empurra-me com o ombro 3 vezes. Só à terceira é que eu dei conta disso
em direto, e Pinto Costa reage daquela forma que nós vimos, chamando-me mentirosa. Não sei se se está a referir ao fato de eu ter dito que ele me empurrou, porque ele não esclarece se há alguma coisa que nós tínhamos escrito, ou se mesmo há a manchete de hoje do Correio da Manhã e às escutas que revelámos. Portanto, não sei exatamente o que é que ele quer dizer, porque nem sequer há a única pergunta que eu lhe fiz, que era se eu não prestar declarações, e ele não respondeu. Depois disso, todo o ambiente que se cria ali é um ambiente de hostilidade. Pinto Costa, aliás, há um momento antes, que as câmaras não captam, há um momento antes de Pinto Costa falar comigo, que é quando ele me olha nos olhos e ficamos 30 segundos a olhar um para o outro, e é um ambiente claramente intimidatório. E esta é uma prática corrente. Eu trabalho, embora entre Porto e Lisboa, mas trabalho no Porto há muitos anos, e esta é uma situação que se repete há muitos anos e que é claramente um sinal dado a quem está do outro lado, ao jornalista, no sentido de se fizeres alguma abordagem, eu irei expor-te, irei marcar-te. E é este sinal que leva depois, aqui uma hora depois, hora e meia depois, chega um grupo de desconhecidos, que agora posso dizer que pertencem aos Superdragões, porque é o próprio Fernando Madureira que reivindica a autoria e a glória de ter feito este furto ao micro da CMTV, mas a verdade então é que a partir daí junta-se um grupo e depois é tudo muito rápido. Estamos a falar de 2, 3 minutos, ou seja, tiram-nos o micro, eu ainda vejo uns indivíduos a fugir, nós naquele momento não estávamos em direto, hesitei naturalmente se vou atrás dos indivíduos, se troco de micro, eu tenho um segundo micro, consigo trocar de micro, e quando já estou em direto, porque essa é a nossa principal função, é informar as pessoas que estão em casa e que nos estão a ver, e quando já estou em direto é quando me apercebo que há um segundo indivíduo que está então a destruir o nosso equipamento. Agarrei-o, conforme é possível ver nas imagens, pedi à PSP que o identificasse, a PSP entendeu que se tratava de um crime público, e acho que bem, entendeu que se tratava de atentado à liberdade de imprensa, portanto, foi imediatamente constituído arguido o indivíduo, que é um indivíduo ligado à claque dos Superdragões, e a partir daí a PSP também teve connosco uma atenção naturalmente especial, porque se percebeu que éramos os alvos dos Superdragões, e éramos os alvos por duas razões. Primeiro, porque o Correio da Manhã e a CMTV têm sido os órgãos que mais têm dado destaque à Operação Fénix, e depois porque, verdade seja dita, fomos os únicos que abordámos Jorge Nuno Pinto Costa. Estavam vários jornalistas de todos os órgãos de comunicação social e ninguém fez qualquer pergunta ao presidente de um dos maiores clubes portugueses que está acusado de crimes. É este o nosso papel, fazer perguntas, e a verdade é que mais ninguém fez, portanto tornámos naturalmente os alvos, mas é essa a nossa função. Nunca deixaste de fazer o teu papel desde o primeiro momento, mas a partir dessa troca de olhares, dessa primeira atitude intimidatória por parte de Pinto da Costa, sentia-se um clima de terror ou de medo no ar? O objetivo de Jorge Nuno Pinto Costa era claramente o clima de medo. Eu já me cruzei com Jorge Nuno Pinto Costa algumas vezes, eu recordo-me o primeiro caso que eu escrevi, ainda não no Correio da Manhã, há mais de 15 anos, ainda no Jornal Notícias, relativamente a Pinto Costa, foi a apreensão de uns dentes de marfim. Portanto, este clima de Pinto Costa, relativamente aos jornalistas, é uma situação recorrente. E condiciona a atuação de alguns jornalistas? Condiciona a atuação da maioria dos jornalistas, porque o normal é nós vermos jornalistas a fazer perguntas, não é a acompanhar. Aliás, há um número que Pinto Costa faz, que é claramente um número. Pinto Costa não está a falar com ninguém ao telemóvel. Sai do carro e pega no telemóvel, põe o telemóvel no ouvido, simula uma conversa que não existe porque ele não fala, portanto tem apenas o telemóvel no ouvido, e quando eu digo que ele me empurra, efetivamente empurra 3 vezes, só à terceira é que eu falei disso, porque a minha prioridade não era entrar em nenhum confronto de palavras, nem era esse o objetivo, nenhum confronto de palavras com Jorge Nuno Pinto Costa, era sim conseguir uma reação dele e designadamente que ele nos dissesse se eu não ia prestar declarações. Estamos a falar de um crime grave, de crimes graves, estamos a falar de algo que tem manifesto interesse público, e o que me choca mais nisto é que dirigentes como o Pinto Costa e como qualquer dirigente de um clube têm uma função social também. E esta mensagem é uma mensagem de violência que eles passam e que o advogado de Jorge Nuno Pinto Costa também passou claramente
Gil Moreira dos Santos, que aliás também já o fez noutros momentos. E nós depois vimos o contraste com outros momentos. Vimos depois, por exemplo, em algumas das peças, Artur Marques, advogado Eduardo Silva, o contraste de alguém que fala de forma civilizada, não agressiva, não hostil, e a responder a perguntas e a esclarecer, se quiser esclarecer, porque ninguém obriga Pinto da Costa a falar. Pinto da Costa bastaria dizer: eu não quero prestar declarações, e seguiria o seu caminho. Não teria que intimidar, mas esta é uma estratégia antiga, é uma estratégia que tem dado frutos, tanto tem dado frutos que não visto mais nenhum jornalista fazer perguntas a Jorge Nuno Pinto da Costa, e a nossa função é fazer perguntas. Já vamos falar também da atuação na consequência destes incidentes graves, mas, professor Rui Pereira, seguindo a nota editorial do Correio da Manhã e da CMTV, o Estado devia atuar neste caso? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, o crime é público, porque, de facto, há aqui uma intenção manifesta de impedir a jornalista, a Tânia Laranjo, de desenvolver a sua atividade. Mas o que é mais grave é que Portugal teve uma experiência recente de censura. Não nos podemos esquecer de que até 1974 havia censura. Havia o célebre lápis azul. E os jornalistas têm a experiência dolorosa de escrever notícias que antes eram apreciadas por um senhor que, de acordo com orientações políticas, ideológicas, riscava o que não lhe interessava. E às vezes de uma forma completamente arbitrária. Notícias tristes ou de funerais eram riscadas porque se entendia que podiam deprimir o povo. Ora bem, nós vivemos hoje em liberdade. Realmente a liberdade de imprensa é um ex-libris dos sistemas democráticos. Não há nenhum sistema totalitário que conviva bem com a liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é um valor que nós temos de prezar quando as notícias não nos agradam. Quando agradam é fácil. Se eu ler uma notícia que é entusiástica ou elogiosa em relação a mim, enfim, claro que prezo muito a liberdade de imprensa, gostei de a ler. Mas o que é realmente necessário é que as pessoas sejam capazes de conviver com a crítica. E o papel dos jornalistas não é, nunca foi e nunca será serem agradáveis. É fazerem perguntas incómodas. E aqui há um facto objetivo. Independentemente da presunção de inocência, as pessoas envolvidas neste processo têm de compreender que estão a ser julgadas pela prática de crimes. Crimes de exercício ilegal que chamam os da jornalistas segurança privada. quando querem. São crimes de utilização dos serviços de segurança privada em situação igualmente ilegal, crimes punidos, conforme os casos, com pena de prisão até 4 anos ou até 5 anos. São crimes públicos. Aliás, gostava aqui de dizer que estes crimes que estão aqui em julgamento existem por uma razão muito simples. A segurança privada cada vez é mais importante no nosso país e em vários países. No nosso país hoje há cerca de 40 mil pessoas dedicadas à segurança privada. E a segurança privada tem, em certo sentido, um papel complementar da segurança pública. Há muitos trabalhadores de segurança privada que nos revistam à entrada em aeroportos e em todo sítio. E, portanto, tem de ser exercida nas devidas condições. Ou seja, há aqui um facto grave que está a ser julgado, há jornalistas a cumprirem o seu dever e realmente há quem não queira deixar os jornalistas cumprir o seu dever, praticando o tal crime público para além do furto do microfone. Já vamos olhar para quais as atuações ou qual a atuação do Estado neste caso, mas para já olhamos para as provas dos crimes. Uma das provas decisivas diz respeito às imagens da investigação e escutas na altura de um assalto à casa da irmã de Pinto da Costa, no Porto, em 2014. Provas que confirmam a presença dos seguranças no local, depois de um pedido do próprio presidente portista. O assalto aconteceu a 17 de novembro de 2014, a uma casa da Rua de Sedufeita, no Porto, propriedade da mãe de Pinto da Costa. A família queria visitar a habitação, mas precisava de garantir que a segurança não estava em risco. É Antero Henrique que telefona a Jorge Sousa, um dos arguidos. O senhor presidente precisa de 3 homens para estar amanhã às 3 da tarde na Rua de Sedufeita. A casa da mãe foi assaltada. O presidente vai lá, mas não quer ir sozinho. Não vai estar alguém lá dentro. Horas depois, Edu fala ao telefone com Jorge Sousa. É este que explica que vai acompanhar os familiares de Pinto da Costa e permanecer à porta enquanto for necessário.
No dia seguinte, os investigadores da PSP acompanharam tudo. Jorge Sousa chega à hora de almoço e dirige-se à habitação. Mas não está sozinho. Há outros 3 homens que se mantêm por perto. Uma escuta telefónica revela que foi Edu que escolheu quem ia fazer o serviço. A vigilância policial confirma também a presença de Fernanda Pinto da Costa, a então mulher do presidente dos Dragões, além de outros alegados familiares do líder portista. Ficaram no local até às 5 da tarde. Esta situação, documentada no processo, confirma que as ligações entre Pinto da Costa, Antero Henrique e Eduardo Silva iam muito além do futebol e do serviço da SPDE prestado no estádio do Dragão. No processo, o então administrador da SAD Portista é mesmo apelidado de sócio oculto da SPDE. O julgamento do processo arrancou sob fortes medidas de segurança e debaixo de um ambiente hostil. A equipa da CMTV foi insultada e assaltada. No interior do tribunal, só Pinto da Costa falou para negar a prática da segurança ilegal. Não só no Porto, mas também em Lisboa, era Eduardo Silva quem controlava a noite das metrópoles. O chefe da SPDE dominava também o evento mais importante, a queima das fitas do Porto, que em 2013 ficou manchada pelo sangue de Marlon Correia, um jovem que trabalhava na organização, apanhado a tiro num assalto falhado. Apesar do autor ainda não ter sido capturado, na origem terá estado um golpe de um grupo rival que pretendia mostrar que a segurança no espaço tinha falhas. A 15 de março de 2015, a violência teve contornos também fatais. Um jovem morreu depois de ser agredido por seguranças. Ainda condicionaram testemunhas e tentaram mesmo que os pais da vítima retirassem a queixa contra os agressores. Alguns exemplos do reinado aliado à violência que terminou com a operação da PSP, brutalidade provada em muitas das escutas que revelam autênticos momentos de terror. Foram meses e meses de investigação para desvendar o esquema, que tinha como base a sede da SPDE, em Lessa da Palmeira, no concelho de Matosinhos. Um processo sobre a segurança na noite do Porto, da Zona Norte e de Lisboa. Isto porque o objetivo de Eduardo Silva é referido no processo. Ganhar espaço na capital através do chamado Grupo do PEP. Os investigadores recolheram imagens de vigilância em vários bares e discotecas. O Escada e o Olímpia, no Porto. O Oeiras Luz. O Ritmis, em Braga. O Gar, junto à Estação de São Bento, na Invicta. Entre muitos outros estabelecimentos. Ao todo, em junho de 2015, eram prestados serviços pela SPDE em 329 espaços de diversão noturna. Eduardo Silva liderava. Jorge Sousa era o braço direito. A empresa tinha 484 vigilantes. Diz a acusação que, em cumprimento das diretivas emanadas por aquele arguido, não olhava a meios, designadamente o recurso à força e à intimidação, para impor nos estabelecimentos a segurança da SPDE. Os homens eram também conhecidos, indica o Departamento de Investigação e Ação Penal, por se dedicarem às chamadas cobranças difíceis, com intimidação e violência, como aconteceu à dona de um bar no Porto, que devia 7.900 euros. Ela vai pagar, nem que seja com o filho puta do cabelo, ela vai pagar, mas leva também nos cornos. Essa que me atenda ao telefone, senão vou à casa dela e arrebento-lhe os cornos. Agressividade também demonstrada perante as autoridades, como numa chamada para um agente da PSP. Qualquer dia é de marreta à vossa frente. Eu vou ter mesmo de cornos a um polícia. A minha vontade é sair à noite com um gorro e focinho a todos. A polícia é ridícula. Esta palhaçada há de acabar. Isto vai rasgar para qualquer lado. Já no final de 2014, Edu disse que se ia afastar da noite e da pancadaria. Entre os serviços de proteção pessoal está a segurança a eventos da Federação Académica do Porto. A queima das fitas. Eduardo Silva acompanhou em maio de 2015 Anselmo Ralph, entre uma unidade hoteleira da cidade e o queimódromo, recinto onde mantinha a vigilância em anos anteriores. Como em 2013, quando o estudante Marlon Correia foi morto a tiro durante um assalto falhado.
Eduardo Silva sabia do terror provocado pelos ninjas do Val de Sousa, com os quais, refere a acusação, mantinha relações muito estreitas. Chama-se Os Ninjas. Vamos todos por aí afora, para aí 10, percebes? Eles só de olharem para nós até se assustam. São gajos mesmo de pedrada máxima. Trata de uma turma de 10 ou 15 gajos para quarta-feira. Se aquilo calhar dar torto, amiguinho, vai pedrada para todo lado. Foi este grupo que, alegadamente, Edu deu carta branca para resolver tudo o que pusesse em causa o domínio da noite. A 15 de março, a violência foi mortal. No Chic Bar, em Ribadave, Famalicão, Luís Miranda, alcoolizado, envolveu-se em desacatos. Foi expulso por 2 seguranças. Uma dupla foi num carro da SPDE, atrás do cliente. Deram-lhe um soco na boca. Luís Miranda caiu. Bateu com a cabeça na estrada do Paralelo. 5 dias depois, morreu no hospital. Estas são apenas algumas das situações descritas na acusação. Associação criminosa, exercício ilícito de segurança privada, extorsão, coação, ofensa à integridade física, tráfico de droga, posse de arma proibida, favorecimento pessoal. Foram realizadas buscas. Na casa de Eduardo Silva, em Lavra, no concelho de Matosinhos, foi encontrada uma arma, dezenas de munições, documentos e um sistema de videovigilância. Na SPDE, computadores, telemóveis, dezenas de equipamentos informáticos foram apreendidos. Nas casas de outros arguidos havia bastões, armas, facas, soqueiras, punhais, cheques e muito dinheiro. Agora revelamos na íntegra as vigilâncias policiais em torno também das deslocações da equipa do Futebol Clube do Porto. Era o dono da SPDE que coordenava e fazia a proteção pessoal a Pinto da Costa, muito além daquilo que era autorizado à empresa. A investigação confirmou, através das imagens que revelamos agora, a proteção realizada ao presidente do Futebol Clube do Porto e até à mulher do líder portista do clube na altura, Fernanda Miranda. São imagens exclusivas captadas pela PSP em 2 grandes jogos da época 2014-2015, em Lisboa. 26 de abril de 2015. Dia do clássico entre Porto e Benfica, em Lisboa. A equipa da Invicta fica instalada no Hotel Altis. Ali estava Eduardo Silva, à porta da unidade hoteleira. Garantia o acompanhamento e proteção da comitiva dos Dragões. Cumprimenta os elementos da PSP, os spotters. Mantém-se em vigilância, junto ao autocarro dos Dragões, aos jornalistas e aos adeptos que aguardam a saída da comitiva. Está presente no momento em que o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, sai do hotel e se dirige para a viatura do clube. Mantém-se depois junto ao autocarro. Depois da saída da equipa, o dono da SPDE acompanha o percurso até ao Estádio da Luz. Já durante o jogo, senta-se no camarote junto a Pinto da Costa. Entre os dois, Reinaldo Teles e Adelino Caldeira. Mantém-se atento a todas as movimentações. Acompanha depois os dirigentes bem de perto. No dia seguinte, publica na sua página pessoal de Facebook 2 fotografias tiradas no camarote. Nos comentários, é considerado o maestro. Já no início daquela época de futebol, Edu foi chamado para proteger Pinto da Costa e elementos da direção portista e familiares no dia do Sporting Porto, a 26 de setembro de 2014. O dono da SPDE está no interior do Hotel Altis, antes do jogo, junto a Fernanda, a então companheira do presidente dos Dragões. Ajuda até no transporte das malas. Fala também com Adelino Caldeira, dentro e fora do hotel. Mantém-se à porta daquele estabelecimento, de novo junto dos jornalistas e dos adeptos presentes. Não é o único elemento a garantir a segurança e proteção da comitiva. Vigia a saída de todos os jogadores do Futebol Clube do Porto para o autocarro. Depois segue atrás da viatura rumo ao estádio de Alvalade. Estes são 2 momentos que comprovam os serviços desenvolvidos à margem da atividade autorizada da SPDE.
Algumas das provas que permitiram acusar e levar a julgamento 54 arguidos, incluindo Pinto da Costa, acusado de 7 crimes de segurança ilegal. Este julgamento começou sob fortes medidas de segurança e fica marcado pelas piores razões, por um atentado à liberdade de imprensa, e é por aí que vamos dar conta pelos incidentes contra a equipa da CMTV, que tentava fazer o trabalho de informar. Incidentes que acabaram com o microfone da CMTV roubado e, mais tarde, utilizado num vídeo colocado numa rede social por Fernando Madureira, o chefe da claque dos Super Dragões. Também por material essencial à captação de imagens que foi destruído. Foi ao telemóvel e na companhia do advogado Gil Moreira dos Santos que Pinto da Costa chegou ao quartel dos Bombeiros de Guimarães para o início do julgamento da Operação Fénix. Não quis responder a nenhuma das perguntas colocadas pela jornalista da CMTV e depressa passou para o insulto. Vai prestar declarações? Conforme percebo, podemos ver Jorge Pinto da Costa empurra-me. Quer prestar declarações ou não quer prestar declarações? Não seja mentirosa. Saia da pé de mim, não seja mentirosa. Não seja mentirosa. Vai ou não vai Não prestar seja declarações? mentirosa, já lhe disse. Não seja provocadora nem mentirosa. Jorge não Pinto Já da lhe Costa disse. não quer prestar declarações, não precisa. Não seja mentirosa nem provocadora. Não seja mentirosa nem provocadora. Gil Moreira dos Santos também igual assim mesmo. Bom, Presumo já que ninguém percebemos quer que prestar o declarações. doutor não quer prestar declarações. Antes de entrar no espaço que foi transformado para acolher os 54 arguidos do processo, o presidente do Futebol Clube do Porto, já sem telemóvel, ainda teve tempo para tirar uma fotografia com um fã. Cá fora, o ambiente continuava tenso e nem mesmo o advogado de Pinto da Costa, Gil Moreira dos Santos, gostou da insistência dos jornalistas que lhe foram colocando algumas perguntas. Doutor, fala connosco. Fala connosco. O que é que continua a dizer que a acusação não tem fundamento? Eu disse isso algum dia. Mas Eu disse isso algum dia. Eu disse isso algum dia. Já contestou. Quando a conversa passa para esse nível, acabou. O que faltava em resposta sobrava em animosidade. Já na pausa para o almoço, depois de um dos advogados prestar declarações aos jornalistas, a equipa da CMTV foi alvo de um boicote durante o direto. É esta então a posição de Artur Marques. Artur Marques é o advogado do principal arguido, Eduardo Silva. Artur Marques, que não defendia Eduardo Silva no início do processo. Olha, estamos aqui. Olha, desculpe lá, pode-me identificar este senhor? Acabou de tirar as máquinas. Pode-me identificar já? Vamos roubar um micro e agora este. Identifique-me este senhor, eu quero apresentar a queixa. Está bem, apresenta a queixa. Como é possível ver nesta imagem destacada, com uma bola branca, o responsável pela destruição do equipamento da CMTV foi identificado pelos agentes da PSP que se encontravam no local. Tiraram as penas todas para os Pronto, identifico, está aqui. E agora quero a minha identificação. Quero apresentar a queixa, se faz favor. Pronto, agora quero apresentar a queixa. Acabaram-nos a tirar tudo abaixo. O momento ficou registado por uma câmara da equipa de reportagem da TVI, que à mesma hora estava em direto. Nas imagens é possível ver que o homem, vestido com um casaco azul, se aproxima das costas do repórter de imagem da CMTV e que, sem qualquer pudor, retira e destrói o material da câmara que permite a recepção das imagens captadas em direto. O incidente aconteceu segundos antes da saída do líder dos Dragões do Tribunal Improvisado. Os incidentes não ficam por aqui. Sem que as câmaras o conseguissem captar, um grupo de pessoas aproximou-se da equipa de reportagem da CMTV e aproveitou a confusão para roubar o microfone. Se inicialmente ninguém sabia de quem se tratava, pouco depois um vídeo publicado na rede social Instagram não deixava margem para dúvidas. As imagens foram partilhadas no Instagram Macaco Líder SD de Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, com a legenda "É Dragões" e a hashtag "Não Sejas Laranjo", uma referência à jornalista Tânia Laranjo, a quem foi roubado o microfone e que já tinha sido ofendida pelo presidente do Futebol Clube do Porto.
O que tem o Estado a dizer a isto? Um chefe de claque sem profissão que se faz conduzir num carro de luxo exibe um microfone roubado a jornalistas no exercício da sua missão de informar. O que tem o Estado a dizer a isto? A partir deste momento sabemos onde está e com quem está o produto de um roubo. O que vai fazer o Estado? O roubo do microfone é um crime. Portugal é um Estado de Direito. A CMTV vai exigir justiça para estes atos criminosos cometidos contra os jornalistas no exercício da sua função de informar. Tânia, quando a função de informar é colocada em causa ou condicionada, a nossa missão é também essa, de exigir que seja feita a justiça. De que forma é que vamos atuar? Ainda hoje a direção do Correio da Manhã avançou com uma queixa contra Fernando Madureira, também contra a mulher de Fernando Madureira, porque minutos depois de Fernando Madureira ter publicado este vídeo, ela própria também publicou este vídeo. E depois contra desconhecidos, porque não sabemos exatamente quem é que nos roubou o micro. Esperamos, naturalmente, e esse também é um dos apelos que é feito no editorial do Correio da Manhã, que sairá nas bancas daqui a poucas horas. Esperamos uma reação do Estado, de um Estado de Direito que nós acreditamos que exista e que não permita que estas situações aconteçam e que alguém possa reivindicar com esta glória este ato que é contra um órgão de informação, contra a liberdade de imprensa e contra a nossa obrigação, porque mais do que um direito, nós temos o dever de informar. E é este dever que não nos foi permitido cumprirmos, e é esta reação que nós esperamos naturalmente do Estado de Direito, que se faça sentir, e por isso avançamos já para as vias judiciais que podemos avançar. Há uma situação que é da destruição das câmaras, conforme dizia há pouco, da Câmara é um crime público, aí, porque ali estava em causa um atentado à liberdade de imprensa, atendendo a que nós estávamos em direto e fomos impedidos de manter o direto exatamente porque nos destruíram o material que estávamos a trabalhar, mas o restante, não sendo crimes públicos, imediatamente a direção do Correio da Manhã avançou então durante o dia de hoje, ou há horas atrás, já passou da meia-noite, mas ao final da tarde já estava formalizada então a queixa contra Fernando Madureira, a mulher de Fernando Madureira, e contra desconhecidos. Vamos ainda, naturalmente, estudar se há outros caminhos a seguirmos, mas esperamos, acima de tudo, e é esse apelo que é feito também no editorial do Correio da Manhã, que será publicado daqui a poucas horas, uma reação do Estado de Direito e que o Estado de Direito se faça efetivamente cumprir e que esta sensação, porque eu acho que acima de tudo há aqui uma sensação de impunidade. Alguém que publica este vídeo e que reivindica fui eu, ou é tonto, que não me parece, ou tem uma sensação de impunidade assustadora, que é eu posso fazer. E basta olharmos para algumas das páginas das redes sociais ligadas a adeptos e ligadas aos Super-Dragões, designadamente, e percebermos o tipo de linguagem e o perigo que todo este incentivo à violência, que é preciso travar e é preciso punir as pessoas e é preciso responsabilizá-las pelos seus atos e, pelo menos, no que nos disser respeito, o Correio da Manhã, a CMTV, avançará com todas as vias legais, naturalmente, que são essas que estão ao nosso alcance. É isso que é exigido a um Estado de Direito. Já vamos falar daquilo que aconteceu também neste tribunal improvisado, mas, Carlos Anjos, ainda em relação a estes incidentes, se dúvidas existissem, este vídeo que é publicado nas redes sociais tem a autoria de pelo menos aqui um crime. Sim. Isto é uma tonteria completa, ou seja, foi deixar a impressão digital do autor, ou pelo menos, porque ele podia só partilhar o vídeo, como fez, acho que a mulher de Fernando Madureira, mas o líder dos Super-Dragões diz que fomos nós, ou somos nós, portanto, quase que ele assume claramente, por ele ou por Paclaco, aquilo que foi feito. E depois publicá-lo na sua página pessoal, da forma que publicou, é quase que uma confissão daquilo que aconteceu e, portanto, se o Correio da Manhã já apresentou queixa, será um processo de furto que será distribuído ao órgão de polícia competente para investigar e esperemos que o órgão de polícia competente para investigar este crime o investigue mesmo, que não tenha medo e o investigue mesmo e que se apurem as conclusões e que o microfone regresse ao local de origem e que os seus responsáveis sejam punidos. Agora, nada disto é novo. Aquilo que nós estamos aqui a discutir
Nada disto é novo, nós vimos isto no Pitorado, a Tânia sentiu isto no Pitorado, sentiu isto em Gondomar, quando foi exatamente isso acontecer, exatamente da mesma forma, com a chegada dos dirigentes e a instalar-se um crime... As instalações do Correio da Manhã no Porto foram atacadas em 2007, 2008. E os dirigentes chegam e criam houve aqui um clima quase de intimidação, e logo a seguir depois vem a cavalaria, vem nomeadamente os super-dragões, que depois passa-se o resto. Eu acho que isto já era expectável que fosse acontecer. E espero, hoje foi feito depois das coisas terem acontecido, depois viu-se uma atuação enérgica da polícia, mas provavelmente neste julgamento, para que a liberdade de imprensa possa ser completamente exercida, a PSP tem que proteger tem que proteger os jornalistas, e tem que proteger os jornalistas não deixando que esta gente que não são participantes no julgamento, não são sujeitos no julgamento, não são nem arguidos, nem testemunhas, que estão ali apenas como assistentes à porta do tribunal, não possam chegar perto de quem está a informar o resto do país, que estas pessoas não querem que os jornalistas informem. Que é aquilo que nós já vimos acontecer, e, aliás, acontece nestas coisas do futebol, quando é para celebrar as vitórias e nas conferências de imprensa em que são convocadas por estes dirigentes. Eles são todos muito simpáticos e oferecem águas e bolinhos aos jornalistas para ouvirem as coisas bonitas que eles têm a dizer. Quando as perguntas são incómodas, reagem da forma buçal. Vimos ali algumas reações que são puras buçalidades, porque as pessoas, ninguém é obrigado a prestar declarações, ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a... Portanto, diz simplesmente, olha, eu não quero falar, e cada um vai à sua vida. Aquilo que vimos ali são pessoas, de facto, que têm, e isto é um facto, eu não diria algum, digo muito, têm um enorme sentimento de impunidade. Não sei se a inteligência é proporcional ao sentido de impunidade, mas o que é certo é que há ali pessoas que acham que podem fazer tudo e que nada lhes acontece. E isto hoje... Mas se queres a minha opinião, eu não percebo quem tem estas... Porque isto volta-se contra eles. Nós fomos fazer... Chegamos ao Pito Dourado e que sempre que eles reagiram desta forma, saíram mal vistos perante o país, começaram a perder a guerra na opinião pública. Quando Ronaldo tirou o microfone para dentro de água, vimos que foi a mesma coisa. E hoje aqui, se provavelmente nós não estávamos a fazer este especial, os outros canais não teriam feito nada sobre isto, se isto não tivesse ocorrido. Agora, eu acho que há aqui uma situação que tem que ser chamada. É um facto que nós vivemos num Estado de Direito, mas é um facto que a Tânia é jornalista. E nós ainda não vimos a classe que representa os jornalistas, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas, ainda não vimos a ERC, que tão diligente é... Esse o qual eu sou sindicalizada. Pronto, exatamente, que é sindicalizada e é representada por eles. Ainda não vimos a ERC, não vimos outros que tão diligentes, são às vezes a condenar algumas, de facto, mais práticas dos jornalismos ou não, mas hoje ainda não vimos ninguém da classe dos jornalistas, nem sequer colegas de outros órgãos de comunicação social, vir em defesa de um colega que foi brutalmente impedido de fazer o desempenho da sua profissão. E isso demonstra, contrariamente ao que o Congresso disse, a falta de união que existe na classe dos jornalistas, do meu ponto de vista, mas quem sou eu para estar a falar nisto? Vamos voltar a centrar-nos naquilo que aconteceu neste tribunal improvisado e também nas provas. Tânia, acompanhaste este julgamento. Pinto da Costa nega os crimes pelos quais está acusado, mas as provas a que tivemos acesso mostram exatamente o contrário. O que ele tenta fazer neste julgamento e na audiência de hoje foi reenquadrar isto que juridicamente já não seria crime. Ou seja, o Pinto da Costa diz durante o dia de hoje, quando é ouvido, é que efetivamente chamava Eduardo Silva e a SPDE, mas não para o proteger, porque o que está aqui em causa é a SPDE tem o alvará para fazer segurança a edifícios, a espaços, fazia legalmente a segurança ao Futebol Clube do Porto, mas não pode fazer segurança a pessoas. Pinto da Costa, por exemplo, explica que a segurança feita à casa da mãe de Pinto da Costa foi uma segurança ao edifício e não às pessoas. Mas isso é desmentido pelas escutas. Exatamente, isso depois é desmentido pelas escutas, atendendo a que Antero Henrique pede diretamente, vá buscar, por exemplo, nós passámos uma escuta onde diz qualquer coisa do género, vá buscar a mulher do Presidente, portanto o Eduardo ia buscar a mulher de Pinto da Costa, mas a verdade é que Pinto da Costa o que vem dizer hoje então é de que efetivamente Eduardo Silva fazia segurança, mas que era uma segurança aos edifícios, ao Porto, e não a ele em concreto. E depois há algumas explicações que não fazem grande sentido, mas são as suas, dando conta de que, por exemplo, chamava Eduardo Silva e a SPDE à chegada dos jogadores para evitar que os adeptos pedissem autógrafos.
ou para o proteger dos adeptos que queriam lhe pedir autógrafos e que queriam tirar selfies. Aliás, ele chega a dizer que agora, como tem o pacemaker, já nem pode, por ordens médicas, participar em encontros com muita gente, exatamente porque já não tem os seguranças que o ajudavam, não a protegê-lo, não a fazer dos inimigos, mas a protegê-lo dos amigos. É exatamente Há uma isso. inversão completa. Portanto, há aqui uma inversão completa. É isto que Pinto da Costa foi isto que Pinto da Costa foi dizer a julgamento. Curiosamente, vimos aqui uma mudança de estratégia. Antero Henrique tinha falado no inquérito e Pinto da Costa não. Pinto da Costa hoje fala no inquérito de manhã, não vai à tarde, vai Antero Henrique apenas à tarde, alegando que está doente de manhã e não fala. Portanto, ficam apenas as declarações de Pinto da Costa, ou seja, eles nunca falaram em nenhum momento ao mesmo tempo, até para que as versões não possam ser contrárias uma à outra, atendendo até que são defendidos ambos pelo mesmo escritório de advogados. E queria também realçar, a propósito disso, Eduardo Silva agora é defendido, conforme vimos, por Artur Marques, mas até à instrução foi defendido também pelo escritório de Gil Moreira dos Santos, que é o escritório, aliás, que defende o Futebol Clube do Porto há muitos anos. A SPDE mantém-se no Futebol Clube do Porto, conforme todos sabemos. Mas, acima de tudo, o que Pinto da Costa então veio dizer foi que Eduardo Silva e a sua equipa não lhe faziam segurança pessoal, faziam sem segurança ao Futebol Clube do Porto, aos edifícios, à casa da mãe. Aliás, chega a dizer, por exemplo, relativamente a essa escuta, que o Antero Henrique pede diretamente a Edu para ir buscar Fernanda. Pinto da Costa explica essa escuta dizendo que pediu uma boleia ao amigo Eduardo Silva, que por acaso é a segurança do Futebol Clube do Porto. As explicações valem o que valem, foram ditas na sala de audiências, são as explicações de Pinto da Costa, que também começou igual a si mesmo. Só uma pequenina nota, uma última nota, Pinto da Costa começa a intervenção na sala de audiências, nesta sala improvisada, corrigindo o juiz, dizendo que não é casado, é divorciado e que não se chama Jorge Nuno Lima Pinto da Costa, chama-se sim Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa. E é naturalmente esta arrogância que é trazida para a sala de audiências e que mantém depois, é um comportamento, aliás, que começou cá fora e que continua no interior dos tribunais e que demasiadas vezes também é permitido pelos magistrados, porque este comportamento não é permitido a qualquer arguido. E a verdade é que é permitido apenas a alguns arguidos e a justiça não é sempre igual para todos os arguidos. Francisco, o que é certo é que Pinto da Costa chega a este julgamento acusado de 7 crimes, nega tudo em tribunal, mas as imagens e as escutas não mentem. Bom, há aqui várias dimensões deste problema. Primeiro, o Pinto da Costa pode dizer em julgamento o que entender, até não dizer nada, não é? Ficar calado. E a matéria que está em julgamento é passível agora de decisão de um juiz e, portanto, nada melhor do que expor estas provas todas aos juízes e os juízes responderem do ponto de vista sancionatório, como entenderem de ter sido demonstrado o caso. Mas há aqui um assunto que eu acho que é mais grave. E é mais grave porque talvez esteja muito ligado à minha geração e àquilo que foi um combate de gerações, de muita gente. Alguns que morreram em defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Eu não consigo entender como é que o Estado é tão mole, é tão benevolente e tão servil ainda com os velhos senhores do antigamente. É que isto que disse o Rui Pereira há pouco sobre a censura, era uma censura que não era só de funerais, era uma censura que protegia os poderosos, a classe dominante que dominava o país como queria lhe apetecia e que punha na cadeia aqueles que eram contra, que discordavam, que tinham uma outra opinião. E a conquista da liberdade de imprensa é qualquer coisa que devia ser uma... Aliás, eu devo dizer, quero fazer aqui um intervalo para dizer isto. Eu não vou nem citar o filme. Um dos principais editores de pornografia nos Estados Unidos deu origem a um filme extraordinário sobre a liberdade de imprensa. Porque ele só vende porcaria, as coisas mais obscenas. Ele ganhou o processo da defesa da liberdade. E nós acabámos todos a defendê-lo, a querer que ele ganhasse. Exatamente, porque, efetivamente, a liberdade de imprensa é qualquer coisa que é sagrado, tem que ser sagrado numa democracia e num Estado de Direito. Porque se não o for, não há triagem. Esta cultura que a gente vê de caciques,
a tratarem mal e a jugularem a vontade que existe de saber, ou o direito que existe de perguntar, como existe o direito de não responder. Esta construção da liberdade, na diferença, que nos levou a gritar para Je suis Charlie, quando há um atentado em Paris, e que pôs todos os jornais de luto, repare que quando existe em Portugal, há sempre o politicamente correto que determina silêncios e terminações. E a reação devia ser absoluta e coletiva. Porque se nós não defendemos este tipo de direitos, não faz sentido vivermos numa sociedade democrática. Então, para caciques, que venham bons caciques e se transformem isto numa ditadura. Porque os regimes de ditadura, alguns têm ditadores iluminados. Nós tivemos alguns ditadores iluminados ao longo da nossa história. E agora, mas para termos esta sociedade de burgueses, preparados para serem os senhores do mundo, e em que toda a gente tem que estar de gatas, e fica de gatas, porque não é capaz de fazer a pergunta, ou porque não deve fazer a pergunta. Mas há gente que tudo pode ser perguntado numa sociedade democrática, desde que estamos a falar do domínio público, como é óbvio. E tudo pode ser respondido ou não respondido, porque o direito que têm os arguidos em tribunal... Estamos a falar de questões relacionadas com um julgamento. Minha querida, mas qualquer pessoa que é abordada por um jornalista pode dizer ao jornalista: meu caro, minha cara, eu não quero responder. Eu não quero fazer comentários. Ou então diz: eu quero responder. E responde. Agora, não pode é só responder quando agrada. Isso. E não pode insultar quando não agrada. Porque esta é uma cultura que não é do Futebol Clube do Porto. Isto é uma cultura do país. De uma imprensa que é servil. De uma imprensa que se cultivou ao longo de 4 décadas ainda servil. E aquilo que é servil é politicamente correto. Aquilo que é servil é que é decoroso. E daí haver e é já quase reações, politicamente correto responder assim à CMTV. Mas, já é quase politicamente correto em alguns meios. Desculpe eu criticar a sua classe, mas isto revela também que os próprios jornalistas não têm, já nem digo reação de corpo, é consciência democrática e culta do que é a liberdade de imprensa. Entre o nudismo e a expressão pornográfica de quem quer ler ou ver pornografia e quem lê a Bíblia e só lê a Bíblia e quer ler Padres Nossos e Ave Marias. Mas tudo é possível numa sociedade democrática. Agora, o que não é possível é estes valores não serem cultivados por nós todos como valores de cidadania necessários para que nós sejamos um país desenvolvido. Tu tiveste ali coisas vergonhosas que foi ver jornalistas a verem outros colegas jornalistas a ser maltratados e ninguém saiu em defesa dos que estavam a ser maltratados. Mas o problema é que é uma coisa vergonhosa. O problema deste subdesenvolvimento cultural é que acho que os próprios profissionais não têm consciência do valor dos seus direitos. E não têm consciência de uma coisa simples, é que quando um esta cultura do servilismo... Quando um jornal ou uma televisão estão em causa, é toda a liberdade de imprensa que está em causa. E aqui, realmente, eu acho que a classe dos jornalistas, por vezes, é pouco solidária. Claro que uma pessoa pode não gostar deste jornal, desta televisão, mas tem de compreender que quando existe um atentado à liberdade de imprensa, não é um jornal, uma televisão que está em causa. É toda a liberdade de imprensa. E, de facto, nós temos de aprender a conviver com perguntas incómodas. Eu já tive cargos públicos. É evidente que já me fizeram muitas perguntas maçadoras. Mas uma pessoa tem de saber conviver. Usufruir da sua liberdade e respeitar a liberdade alheia. Por exemplo, eu devo dizer, assisti uma vez a uma conferência de imprensa nos Estados Unidos, em Washington. Estava com o vice-presidente da União Europeia, com o Sr. Frattini, que mais tarde foi ministro do Berlusconi, com o General Attorney norte-americano e com o Homeland Security, que tiveram perguntas extraordinariamente duras sobre Guantánamo, sobre as simulações de execução e por aí fora. As perguntas duríssimas. E, no entanto, eles nunca perderam a compostura. Absolutamente corretos e respondendo a tudo. Aqui é evidente que uma pessoa que está a ser julgada ou os seus amigos sabem que há presunção de inocência, mas não podem levar a mal que se façam perguntas. Em tribunal se provará.
Quer dizer, os arguidos podem ser todos absolvidos, podiam estar em erro, podiam não saber, pode acontecer, seja o que for. Mas tem de se compreender o trabalho dos jornalistas. A missão de um jornalista é fazer perguntas e, acima de tudo, informar. Vamos agora olhar em detalhe para as escutas que se seguiram à agressão fatal de um jovem, o jovem Luís Miranda, de 23 anos, cometida por seguranças da SPDE. O grupo pressionou testemunhas para vingar a tese de acidente na origem da morte. Foi um dos momentos que mais preocupou Edu Silva. Já trabalhava com o Futebol Clube do Porto e não queria problemas no mundo da noite. Os desacatos que provocou no interior da discoteca Chica, em Ribadave, Vila Nova de Famalicão, foram uma sentença de morte para Luís Miranda, de 23 anos. A 15 de março de 2015, o jovem foi perseguido por Francisco Vasconcelos e Jorge Ribeiro, 2 elementos dos ninjas, e agredido. Morreu na sequência de ferimentos que sofreu após uma queda. As escutas telefónicas do processo Fénix revelam agora um autêntico jogo de bastidores. Os 2 envolvidos na morte tentaram, com a ajuda de Eduardo Silva, o dono da SPDE, ocultar a sua responsabilidade na morte. Pressionaram testemunhas e tentaram que os pais da vítima retirassem a queixa. Passou uma ambulância a zunir para os lados da cena. Sabes quem ele era? Nossa Senhora que me ajude, eu só peço é que ele não morra, o filho da... Francisco Vasconcelos liga para Nelson Ferreira a pedir ajuda. Fica preocupado com o estado de saúde da vítima. Tu conheces alguém no São Marcos? Acho que sim. O gajo deu lá a entrada em coma com traumatismo craniano. Por isso é que o Jorge estava todo acagaçado. Ligou-me a dizer que estava cheio de medo. Também o Jorge deu-lhe uma bombada e ele caiu com a cabeça no chão. Eu vou ver se conheço alguém e já te digo. As tentativas de mudar a verdade começaram logo nas horas seguintes. As instruções eram claras. João Cardoso, amigo da vítima, teria que dizer às autoridades que Luís Miranda foi contra os agressores, que os provocou e que caiu acidentalmente. Teria que omitir que o jovem foi perseguido de carro, empurrado contra o chão de paralelos. Como está o rapaz? Ainda está em coma induzido. Os pais dele já apresentaram queixa na polícia. Falas bem com os pais dele? Diz-lhes que se quiserem resolver o assunto, sentámo-nos e falámos das despesas do hospital. Vê-se o melhor para toda a gente. Os seguranças deram um empurrão, um sopapo. Os ferimentos são da queda. Noutra situação, os seguranças espancavam-no logo lá dentro. Aquilo dava um 31 do c... porque tinham de bater em vários gajos. Ia ser um banho de sangue e a casa ia sair prejudicada. Fala com os pais. Se quiserem apresentar queixa, é da responsabilidade deles. Também o dono do bar, à porta do qual Luís foi agredido, foi coagido. Ele continua em coma e os pais já apresentaram queixa, até contra mim. As coisas são para se resolver com calma. Já falei com o João e ele vai falar com os pais. A morte acontece. Os médicos não conseguem salvar o jovem. Jorge Ribeiro fala com Francisco Vasconcelos. Está muito preocupado com o que pode acontecer. A minha família, eu não posso ir de saco. Francisco Vasconcelos fala com Eduardo Silva a 23 de março de 2015. Dá conta de que a PJ falou com um amigo da vítima, o mesmo que eles pressionaram a mentir. Já falaram com o chavalo. Ele disse tudo direitinho. O nosso medo é que ele roesse a corda. Estou aliviado. O que o homem precisar e vocês acharem que ele merece, estou aqui. Francisco Vasconcelos volta a falar com Eduardo Silva a 25 de março de 2015. Jorge Ribeiro tinha sido ouvido em tribunal e saído em liberdade. Termo de identidade e residência. Ótimo. Ficou tudo esclarecidinho. Que o homem só lhe deu um empurrão. Eduardo Silva, o dono da SPDE, mostrou-se ao longo de todo o caso extremamente preocupado com a situação. Temia que o seu nome saísse também manchado. Afinal de contas, agora prestava serviços para o Futebol Clube do Porto. Não podia estar ligado a problemas da noite. Podia ser o princípio do fim, como aconteceu. Na Operação Fénix, a investigação refere-se a um dos arguidos, o ex-vice-presidente do Futebol Clube do Porto, Antero Henrique, como sócio oculto da empresa de segurança.
Uma tese sustentada pelo facto de Edu Silva recorrer muitas vezes ao dirigente para tratar dos problemas da empresa. Essenciais neste processo foram as escutas telefónicas aos arguidos, decisivas para a acusação. Foi ao telefone que os homens revelaram violência, as ligações entre a empresa SPDE e elementos dos ninjas do Val do Sousa e ainda detalhes importantes sobre a proteção pessoal dada à família de Pinto da Costa, gerida pelo dono da SPDE. No dia do Boa Vista Porto, no estádio do Bessa, em fevereiro de 2015, Antero Henrique liga a Eduardo Silva à hora de almoço. Por volta das 7 da tarde, pode ir ao Bessa com a mulher do Presidente? Claro que sim. Então vá buscá-la à casa do Presidente por volta das 7 da tarde. A credencial é normal e há um convite para o camarote presidencial. A poucos minutos das 7 da tarde, Antero Henrique volta a ligar a Edu. Já está a caminho da segunda casa? Estou em contacto com a Fernanda. Antero Henrique passa o telemóvel a Pinto da Costa, que dá indicações a Eduardo Silva. Diz que ficará nos lugares da direção, junto com a sua mulher. Mas as escutas revelam muito mais do que serviços de segurança privada com dirigentes do Futebol Clube do Porto. Em abril de 2015, os investigadores captam uma chamada de Hilário Sousa a Alexandre Moraes, ligados aos ninjas do Val do Sousa. Alexandre diz que precisava de 10 gajos para um caso de divórcio em Coimbra. Sabes o que interessa nisto tudo? É estes. Isto é que vai ser. Isto para o gajo é trocos. Fazemos o melhor acordo para nós. O resto que se Outra chamada entre outros arguidos neste processo incluem frases agressivas. Vai-lhe os cornos. Vai cravar-lhe um tiro na cabeça. Vai-lhe partir as pernas. São chamadas que revelam ligações entre a SPDE e os ninjas do Val do Sousa e a violência de alguns dos arguidos que agora vão responder perante a Justiça. Tânia, Antero Henrique tinha aqui um papel de sócio oculto desta empresa e esta empresa também tinha aqui uma face muito negra. Exatamente. Aliás, segundo o Ministério Público, a ligação de Eduardo Silva não era inicialmente a Pinto da Costa, era sim a Antero Henrique. É pela mão de Antero Henrique que Eduardo Silva entra no Futebol Clube do Porto e, aliás, um dos motivos até do afastamento de Antero Henrique da SAD portista é tido mesmo como o envolvimento depois de Pinto da Costa, neste caso, o facto de ele ser pronunciado e ser levado a julgamento. Depois há o outro lado deste grupo da SPDE. A SPDE era um grupo da noite que tinha características muito particulares e um bocadinho diferentes de todos os grupos que alguma vez atuaram no Porto. Não era um grupo especialmente violento durante muitos anos, era um grupo que efetivamente controlava a noite do Porto, a segurança da noite, mas que aumentou a violência quando tentou expandir, designadamente com a introdução do grupo dos ninjas do Val de Sousa, que esses sim são um grupo bastante violento, um grupo que já cumpriu penas de cadeia e que é dada a muitas situações de agressões bastante violentas, que era uma coisa que Eduardo Silva durante muitos anos tentou afastar, até porque a determinado momento mal entrou na queima das fitas. A queima das fitas é o primeiro grande negócio de qualquer dono de seguranças do Porto. Aurélio Palha, que morreu em 2007, se não me falha a memória, era também o responsável, por exemplo, da queima das fitas, que morreu morto, foi assassinado por Bruno Pidá, o líder, o chefe do Gangue da Ribeira. Portanto, Eduardo Silva, a determinado momento, não queria o negócio da noite, não queria a violência da noite, mas, ao mesmo tempo, dá carta branca, de alguma forma, e é isto que as escutas mostram, ao grupo dos ninjas e também a um outro grupo de Lisboa, que é o chamado Grupo do PEP, que controlava também já a maioria das casas de Lisboa. E, a partir daí, ele parece-me que se percebe a determinado momento que perde um bocadinho o controle da organização, que se torna tão grande e que acaba por controlar não só Lisboa, não só o Porto, o Val de Sousa. Portanto, ele tem o controle de 80% da noite do país todo. E esta situação descontrola-se com a morte de Luís Miranda, com a agressão de Eduardo Silva a um elemento da PSP e depois com o facto de ser a PSP de Lisboa, também não podemos nos esquecer disto, é a PSP de Lisboa que vai investigar Eduardo Silva, que vai investigar Pinto da Costa, que vai investigar Antero Henrique.
Só uma última nota, António Henrique, no dia que é feita a detenção de Eduardo Silva, são feitas buscas a António Henrique e é apreendido cerca de 70 mil euros no gabinete de António Henrique, dinheiro esse que é tido como proveniente destes negócios de segurança ilegal. A ver, vamos, obviamente, temos aqui a presunção de inocência, a ver, vamos se o Tribunal conseguirá demonstrar isto, mas esta é a tese do Ministério Público que passou na instrução. Este processo teve instrução, foi o juiz Carlos Alexandre que pronunciou todos estes arguidos, que pronunciou Pinto Costa, António Henrique, Freixo, Eduardo Silva e os 54 arguidos, que são o número total. A ver, vamos se ela vinga ou não em sede de julgamento, mas é esta então a tese do Ministério Público já validada por um juiz. Carlos, esse marco da segurança privada que é a queima das fitas do Porto fica em 2013 marcada ou manchada pelo sangue de um jovem que nada teria a ver com estas questões. Marlon Correia, a Polícia Judiciária ainda não capturou o responsável, mas são claras as ligações em que este homicídio foi cometido. Sim, este homicídio aparentemente terá sido cometido e isso caiu em alguns dos processos que a Tânia falou aqui, das relações entre os diversos grupos na noite do Porto. Percebeu-se que essa situação ocorreu derivada à guerra pelo domínio da noite, e nomeadamente quem quiser dominar a noite do Porto tem objetivamente que ter a queima das fitas na mão. Porque a queima das fitas é um negócio que vale mais de 100 mil euros, um número muito acima deste. E, portanto, é o principal financiador destes grupos. E, portanto, quem ganhar a segurança da queima das fitas tem ali um balão de oxigênio que lhe permite atirar para outros voos. E já houve vários grupos destes que estiveram, e nos últimos anos tem sido o grupo a SPDE que ganhou esse contrato. Curiosamente, o ataque à SPDE é um ataque de um grupo rival à SPDE, ou seja, não são os elementos da SPDE que estão diretamente ligados, eles foram vítimas de um ataque de um dos outros grupos, que supostamente queriam-lhe roubar o dinheiro, o sítio onde estava o dinheiro da queima das frutas, da queima das fitas daquela noite. Queriam apontar falhas também à Mas, acima de tudo, era isso que se pretendia. O que se pretendia, mais do que levar o dinheiro, era demonstrar à direção da queima, que aquela empresa de segurança que lhe estava a fazer segurança tinha muitas falhas e que, por isso, tinha que ser substituída. E nesta guerra de gangues da noite morre efetivamente um jovem, Marlon Correia, que até hoje não foi possível fazer a prova, ou seja, estão identificados, percebe-se quem é que foi o autor, mas para um crime de homicídio isso não chega, tem que saber quem é que foi a pessoa ou as pessoas que estiveram lá naquele dia e que dispararam. Há as imagens, mas nas imagens não se consegue reconhecer absolutamente ninguém, porque atuaram de cara tapada e com tudo. Agora, é mais um dos muitos homicídios que ocorreu na noite do Porto. Professor, já no caso de Luís Miranda, o jovem de 23 anos, morre na sequência de agressões que se revelaram fatais e há arguidos deste processo que depois tentam condicionar testemunhas e até os pais da vítima. Pois, esta cultura é uma cultura de grande violência e é muito preocupante porque há aqui uma ligação entre certos ginásios onde algumas destas pessoas praticam culturismo, a ingestão de substâncias estupefacientes destinadas também a favorecer a criação de massa muscular e depois atividades muitíssimo violentas. Portanto, são pessoas perigosas, não podem ser subestimadas. E acho que esta criminalidade violenta realmente faz vítimas, mata quando é preciso e não pode ser tratada com contemplações. Não podemos ter uma visão idílica e ingênua sobre esta criminalidade. São pessoas muito perigosas, muito violentas e que não recuam perante nada. E nestas situações eu diria que o mais importante, mesmo antes da investigação criminal, é as forças de segurança tornarem claro que a força pública e a ordem pública prevalecem sobre esta desordem e sobre esta violência. Isto em todo sítio. Estabelecimentos de diversão noturna, estádios de futebol, ruas. É absolutamente necessário que estas pessoas percebam que não podem preponderar sobre a polícia. Porquê? Não é uma questão apenas de orgulho da polícia e das forças de segurança. É uma questão de segurança dos cidadãos. Os cidadãos não são livres, não podem ser livres. Se estas pequenas organizações que se dedicam a criar uma ordem ilegítima diferente da ordem do Estado, prevalecem.
Portanto, é isto que nós temos de combater. Mas temos de combater em Lisboa, no Porto, em Faro, em Coimbra, seja onde for. Seja onde for, é necessário, num Estado de Direito, democrático, que realmente as forças de ordem imponham a sua autoridade em benefício dos cidadãos. E que depois, quando são cometidos crimes, realmente haja investigação criminal e ninguém deixe de ser punido. Francisco, pegando nas palavras do professor Rui Pereira, o reinado de Eduardo Silva, por assim dizer, entra em declínio a partir do momento em que este chefe de segurança da SPDE empurra um subcomissário, uma situação que até foi filmada pelas televisões. Entra em declínio quando a relação de forças com a polícia começa a ser desvantajosa para quem tem a ordem da noite, não é? Vulgarmente, estes fenómenos são cíclicos, eles estão em repetição contínua e é sempre um braço de ferro entre aqueles que têm uma normalidade criminal, entre aspas, e aqueles que são os defensores da ordem, tal como a entendemos, ao abrigo da lei e do serviço cívico, que todos devemos contribuir para a elevação de uma sociedade. Queria chamar a atenção ainda para este facto. A noite do Porto ou a noite de Lisboa, as noites, como é timbre chamar-lhe, são os palcos não das empresas de segurança privada, das verdadeiras, das sérias, daquelas que... Porque nós, quando falamos em segurança privada, não podemos meter tudo no mesmo saco. Há empresas de segurança privada de grande qualidade, de grande competência e que, felizmente, ajudam de uma forma extraordinária à segurança pública. Não podemos confundir isso com bandos. Os bandos podem ter vários nomes. Um dos nomes que um bando pode ter é a empresa de segurança privada. Quer dizer, agora, isso não faz, não podemos usar isto sem esta especificidade. E a noite de Lisboa e a noite do Porto, as noites das grandes metrópoles, são dominadas, ou pelo menos há uma procura da economia clandestina, da economia subterrânea, que se desenvolve na noite e que é controlada por um poder também ele clandestino, que tem o nome ou de máfia, ou tem o nome de empresa de segurança, o nome pouco importa, mas que controla o quê? A prostituição, a droga, as armas, os produtos das discotecas, os químicos, que entram nas drogas químicas, que enfim, que têm os negócios da economia subterrânea nas mãos. Portanto, esta gente não é gente de uma empresa de segurança privada. É bom que isto fique claro. Porque não podemos hostilizar as empresas. Essas têm um nome, são prejudicadas. São prejudicadas. As empresas são prejudicadas por concorrência desleal e por estas práticas. Porque são bandos que atuam à margem da lei. Não atuam dentro do quadro daquilo que a lei determina, não é? Para as empresas de segurança privada. Tal como a máfia também não atua de acordo com a lei, só quando lhe dá jeito, não é? Muito bem, vamos fazer um curtíssimo intervalo nesta emissão especial do Rua Segura. Voltamos já de seguida com mais detalhes sobre a Operação Fénix, que hoje chegou a julgamento. Até já. Continuam a existir muitas ligações à máfia da noite. Foi há 10 anos que a Operação Noite Branca da Polícia Judiciária levou à prisão de Bruno Pinto, conhecido como Pidá, que controlava a noite e também a segurança. 10 anos depois, Eduardo Silva começa a ser julgado depois de ter sido detido por segurança ilegal e outros crimes. Ambos têm em comum a proteção a Pinto da Costa. Esta operação que levou à captura de Edu tem o nome de Fénix, exatamente por fazer alusão à lendária ave da mitologia grega que morria e depois renascia das próprias cinzas. Referências ao que acontece na noite do Porto com o mesmo fenómeno. A segurança privada com contornos violentos pode morrer, mas volta a renascer das cinzas. É a noite do Porto, em 2007. Não é muito diferente de 2017. É a noite do medo, foi a noite de Pidá, depois dos irmãos de Miragaia. Tinha sido a noite de Aurélio Palha e anos depois de Eduardo Silva. A noite onde a adoração ao Futebol Clube do Porto está sempre presente. Na minha favela o pessoal é à maneira. Nós somos pedragões, controlamos a zona inteira. Na Ribeira
Já se nasce dragão, de brinco na orelha e de fogante na mão. Aqui há gajos bravos e furiosos, mas os ultras Ribeira são os mais perigosos. Aqui é sim, passam cenas ilegais, podes ser não nem... A música é cantada por Sérgio Pidá, primo de Bruno, o dono da noite em 2007, que cumpre 25 anos de cadeia por 2 homicídios de Aurélio Palha e de Elídio Correia. Pidá era o segurança de Pinto da Costa do Apito Dourado. Pidá era o condutor do Porsche de Fernando Madureira, que já era o homem forte dos Super Dragões. Foi preso Pidá, Edu ganhou terreno, ganhou a noite, ganhou a queima das fitas, depois o Futebol Clube do Porto. Nesta guerra da noite, mas num palco que não era seu, morreu Marlon Correia, uma vítima inocente, um assalto à queima que tinha Edu como alvo. Edu está preso, Pidá também. Aurélio e Elídio morreram. A noite está mais segura? Há quem garanta que não. A violência está mais refinada. Tânia, 2 tipos de noite e de violência, de insegurança e de forma de fazer segurança privada que acompanhaste. Há muitas diferenças, mas algumas semelhanças entre estes 2 homens que têm em comum também a ligação ao Pinto da Costa. Sim, a semelhança mais óbvia é que Pidá já entra, é ele que protege Pinto da Costa, também a tal proteção pessoal é ou não é segurança, mas a verdade é que era Bruno Pidá que acompanhava Pinto da Costa à entrada do Tribunal de Gondomar. No primeiro interrogatório judicial, Pinto da Costa aparece com Bruno Pidá, portanto, a fazer-lhe segurança pessoal. E vemos agora Eduardo Silva, ouvíamos até ao ano passado, até esta operação ter sido desencadeada pela PSP, Eduardo Silva também a fazer segurança pessoal a Pinto da Costa. Depois temos outras semelhanças que são esta mistura de violência e também do Futebol Clube do Porto, mas acima de tudo uma cultura de violência de adeptos naturalmente mais violentos. Não tem a ver com o clube, tem a ver sim com a natureza dos adeptos que são naturalmente mais violentos. Temos também aqui algumas pessoas que vão passando. Começamos então com Bruno Pidá, depois com o primo de Bruno Pidá, Sérgio, um jovem mais novo que Bruno. Vemos depois a passagem de outros grupos que não ganharam a Noite do Porto e a chegada então de Eduardo Silva, que ganha a dimensão exatamente tal como Bruno Pidá e tal também como Aurélio Palha, quando ganha a queima das fitas e quando ganha o Futebol Clube do Porto. No caso, ganhou mesmo oficialmente o Futebol Clube do Porto, ganhou então uma dimensão que nunca ninguém tinha tido no Porto, nunca ninguém tinha tido enquanto responsável pela segurança. Portanto, temos várias semelhanças nestes processos todos. E este nome desta Operação Fénix... Até a semelhança de serem presos. Pois. Exatamente, também tem a semelhança de serem presos. E temos esta Operação Fénix, que eu acho que o nome é exatamente isso até que tu dizias há pouco, que é o renascer das cinzas, a segurança do Porto, e não só do Porto. Eu acho que este não é um fenómeno naturalmente só do Porto, será exatamente em Lisboa. Isto é o fenómeno do crime. Fenómenos que se renascem, todo o crime renasce. Todo o crime, ou seja, quando um grupo domina uma determinada área criminal é detido, pouco tempo depois, e como, aliás isso é uma questão da física, a matéria tem horror não é ao vazio, e portanto vai ser ocupado por outro grupo. E de um momento para o outro, se um determinado grupo de crimes, de assalto à mão armada, seja aquilo que for, é detido, rapidamente aparece um grupo que vai ocupar o espaço que esse deixa. E na segurança nós temos exatamente isso. Como há pouco, e isso tem muito a ver com aquilo que o Francisco dizia há pouco. O fator das empresas mais credenciadas da segurança privada, aquelas que nós conhecemos e que fazem publicidades nas televisões, nós conhecemos todos uma quantidade de nomes de empresas ligadas à segurança privada, que estão nos bancos, estão nos principais sítios. Nos aeroportos? Nos aeroportos, e não conhecemos nenhuma das empresas... E nos ministérios. Sim, não conhecemos nenhuma das empresas que faz a segurança privada da noite. Quando aparece é com cada nome que a gente... De onde é que isto veio? Esta diferença de mundo, destas empresas que muitas vezes são de vão de escada, mas que se tornam rapidamente
com uma dimensão muito grande, mas que só... Estes não querem entrar nos negócios do dia, só querem fazer exatamente esta espécie de economia noturna ou de economia paralela. O normal é que por cada um destes grupos, acontece em Lisboa, acontece no Algarve, nós conhecemos quem são os líderes. Há pouco tempo na Margem Sul foi um grupo destes que foi dizimado. Rapidamente aparece um outro indivíduo, normalmente um lugar-tenente dele que não foi preso e que reconstitui das cinzas uma empresa que vai ocupar aquele espaço e que mais tarde vai-lhe acontecer o mesmo que tinha acontecido a outro. No Porto não dá muito resultado de ser ter a queima das fitas ou sem segurança do Futebol Clube do Porto, porque ou morre ou é preso. Isso não é um grande negócio. Estas imagens que nós estamos a ver aqui deste homicídio de Marlon Correia mostra exatamente isto. Isto é um grupo rival a Eduardo Silva. Não é o grupo de Eduardo Silva. Claro. Marlon está a sair neste momento quando este indivíduo dispara contra uma porta em contraplacado, sabendo que vai matar quem está do outro lado. Este grupo queria era acabar com... Infelizmente, o responsável por este crime continua por capturar e esperemos que este tipo de situações não volte a renascer das cinzas. Tânia Laranjo, Carlos Santos, professor Rui Pereira, Francisco Moita Flores, muito obrigada pela vossa análise nesta emissão especial. Ainda antes de fecharmos, vamos olhar para as palavras de José Manuel Freitas sobre este atentado à liberdade de imprensa contra a equipa da CMTV. O comentador faz também um ultimato ao Sindicato dos Jornalistas e exige uma tomada de posição. E o Sindicato dos Jornalistas? O que é que tem a ver? Não faz nada? Que eu saiba, até agora não tomou nenhuma posição. Mas posso estar enganado, mas acho que até agora não tomou nenhuma posição. Que eu saiba até agora ainda não tomou nenhuma posição. Isto é uma vergonha, Zé. Agora vou especular. Se fosse outro jornal, se calhar já tinha tomado. O Congresso foi muito bonito. E vou dizer aqui uma coisa. Se o sindicato não tomar nenhuma posição nas próximas 24 horas, eu vou deixar de ser sócio do Sindicato dos Jornalistas. Eu ainda sou, como freelancer, eu pago as minhas cotas. Se o Sindicato dos Jornalistas, eu não sou ninguém, mas se o Sindicato dos Jornalistas, nas próximas 24 horas, não tomar uma posição sobre o que aconteceu, o Zé Manuel Freitas deixa de ser sócio do sindicato. Já devia ter tomado uma posição na tua parte. É evidente. As imagens estão em fresquinhas, só quem não quer ver. E vamos agora olhar para a nota editorial do Correio da Manhã e da CMTV sobre os graves incidentes que marcaram o arranque deste julgamento. O que tem o Estado a dizer a isto? Um chefe de claque sem profissão que se faz conduzir num carro de luxo exibe um microfone roubado a jornalistas no exercício da sua missão de informar. O que tem o Estado a dizer a isto? A partir deste momento sabemos onde está e com quem está o produto de um roubo. O que vai fazer o Estado? É a resposta que fica sem... É a pergunta que fica sem resposta e é o ponto final nesta emissão especial do Rua Segura. Mas já a seguir há notícias CM com o Nuno de Sousa Moreira. Nuno, boa noite. Vamos aos destaques.